E aí, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é seu irmão Rogério de Jesus. Que alegria poder estar aqui mais uma vez comentando o Evangelho. Queridos, já falei sobre esse tema em outros vídeos, você pode acessar aí no canal, você vai encontrar eu comentando sobre este assunto. Mas é sempre bom a gente estar falando, né? Reprisando este assunto, até porque até hoje se comenta muito sobre esta figura enigmática que é o Anticristo. Todos nós estamos cientes de que o mundo não está bem, as nações estão em polvorosa, nações estão se degladiando. Eu poderia citar aqui, por exemplo, a Rússia, que está bombardeando a Ucrânia, estão em guerra desde o início desse ano, desde fevereiro. E as instabilidades que esta guerra tem causado, principalmente na Europa, ok? E, dado essas circunstâncias, as pessoas, na verdade, os pregadores, futuristas, eles dizem que este cenário é o cenário perfeito para o surgimento desta figura chamada de Anticristo, que, segundo eles, vai surgir no mundo para liderar as nações, para governar os países. A gente sabe que isso é conversa, a gente sabe que isso é mentira, mas tem gente que acredita nisso. A pergunta é, a Bíblia fala sobre este governo único mundial? Em algum momento Jesus falou sobre este tal anticristo? Será que o anticristo que João faz menção em sua epístola é o mesmo homem do pecado, filho da perdição, citado por Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses? O que diz a Bíblia? Bom, vocês já sabem que João era um apóstolo da circuncisão, ou seja, tudo que ele ministrou aos judeus que creram no Mashiach, no Cristo, em Jesus. E, por se tratar de um público judeu, ele se dirigiu aos judeus, e em nenhum momento, eu sempre digo isso, Paulo, Pedro, Tiago, João, nenhum dos que escreveram epístolas, cartas, escreveram para um público distante deles. Tipo, Paulo não escreveu para um público de 2000 anos à frente dele, de 500 anos à frente dele. Não, ele escreveu para um público específico. Só que o povo não sabe disso. Então as pessoas leem a Bíblia como se a Bíblia tivesse sido escrita ontem, escrita para eles. Não se respeita a contextualidade, não se respeita cultura, não se respeita nada. Então vira essa bagunça, esse negócio louco. E este assunto que envolve o anticristo é um assunto que escraviza as pessoas. O povo vive com medo, o povo vive atormentado. E aí, vai surgir essa figura, sim ou não? Se você entende que o Apocalipse, né, que os eventos descritos nos livros Mateus, Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas, João não falou sobre este assunto. Apocalipse, o livro Apocalipse, se você entende que o Apocalipse bíblico, ele não é planetário, ele não é cósmico, mas ele é pactual e territorial, então fica fácil de você entender tudo que foi dito por aqueles escritores. A pergunta é, mais uma vez eu reforço a pergunta, o anticristo, segundo João, era uma figura que iria exercer domínio, poder sobre as nações? Primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. Se João estava falando com um público específico, num contexto específico, com uma cultura específica, essa última hora se referia a quê? A um tempo distante deles?
Se João faz menção da última hora, e essa última hora era para um tempo futuro, um futuro distante deles, que sentido teria para João falar desta última hora para um público que não viria esta última hora chegar? Pegou o raciocínio? Então não, senhores, esta última hora era uma referência ao fim de uma dispensação que estava próxima deles. Você entende isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu sempre vou fazer menção desse texto, que ele é um texto áureo, ok? No discurso de Pedro, ele diz que aquele evento que aconteceu em Atos capítulo de número 2 era o cumprimento de Joel, quando ele diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado. Aquele evento de Atos 2 era o cumprimento de Joel. E ele diz que aquele derramamento marcaria o fim de uma era, o fim dos tempos, o fim dos dias. Eles estavam vivendo aquele período. Você entende? Mas vamos lá. Versículo 18. Esta é a última hora. E como vocês ouviram, vocês quem? Nós aqui? Não, eles lá, porque João não escreveu para nós, escreveu para eles. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora, o agora é eles lá. Muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que não eram dos nossos. Opa! Vamos pensar aqui uma coisa. O apóstolo João não está falando de uma figura que iria exercer domínio, que iria exercer governo, que iria liderar nações. Isso é mentira do sistema religioso futurista. João não falou disso. Anticristo aqui, ou anticristos, que não era apenas um, eram vários. Eles saíram do meio deles, estavam entre eles. Agora, Jesus falou de anticristo? Não, não. Eu vou provar para você. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo número 24, versículo 4, diz assim: Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos irão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, vírgula, ponto e vírgula, e enganarão a muitos. Senhoras e senhores, vamos fazer aqui uma comparação. João falou de anticristos, Jesus falou de falsos cristos. Homens que iriam surgir dizendo, eu sou o Cristo. Cristo é Mashiach, é ungido. Ora, se Jesus falou de falsos cristos que surgiriam para enganar, o que tem em comum entre um falso Cristo e um anticristo? Nada. Por quê? Porque os anticristos que João falou iriam sair dentre eles. E o falso Cristo que iria enganar viria de fora deles. Viriam de encontro a eles. Você está entendendo a lógica? Nem Paulo falou de anticristo. Se você ler o texto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, você vai ver que ele faz menção de um homem ou de um conceito. Poderia ser Nero, poderia ser qualquer um deles, daqueles imperadores que surgiram e que empreenderam uma perseguição enorme contra eles lá. Então, o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, era alguém que não tinha nada a ver com o corpo de Cristo, que não tinha nada a ver com uma igreja e que não estava entre eles. Iria surgir no cenário deles lá. Então, queridos, de onde se tirou a ideia de um anticristo que iria governar as nações? É uma boa pergunta. E é claro que os falsos teólogos vão usar textos isolados, por exemplo, de Daniel, de Apocalipse, de muitos outros textos para querer corroborar com essa miséria. Porque para mim isso é uma miséria. Uma pessoa que acredita num negócio desse é uma prova. É uma prova pura. Entendeu?
Então, os anticristos são aqueles que se opõem a Cristo, a doutrina de Cristo, a mensagem de Cristo, o evangelho de Cristo, ao poder de Cristo, a missão de Cristo. Vamos continuar a leitura de João, 1 João capítulo de número 1, vamos lá. Versículo 22, ele vai dizer assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. O anticristo para João não tinha nada a ver com o que é ensinado hoje. Mas o povo não sabe disso. E enquanto isso, o povo vive em polvorosa. O povo vive com medo. Não vai surgir um anticristo, não vai surgir um líder mundial, porque nenhuma nação da terra vai colocar a direção do seu país, de sua nação, nas mãos de um estranho, na mão de uma pessoa que está do lado de fora. Nenhum cidadão de nenhuma nação no mundo vai concordar com um negócio desse. Entendeu? Ninguém vai concordar com isso. Isso nunca deu certo. Quantos homens não surgiram na história querendo exercer lideranças, ser o líder mundial de alguma coisa e não deu certo? Porque nós estamos falando de nações, culturas diferentes. Estamos falando disso, meus queridos. Bom, estaremos falando sobre outros assuntos relacionados a isso nos próximos vídeos. Conto com o seu like, com o seu compartilhamento. Se quiser comentar, comente. Desde que não falte com respeito. Nós não estamos aqui desrespeitando ninguém. Estamos aqui expondo a verdade do Evangelho. Verdade esta que incomoda os cofres, né? Que incomoda os falsos líderes e falsos pastores. Fiquem todos na graça do Pai. Forte abraço.